gente, tudo bom? Então, hoje esse é o quarto vídeo que eu tô gravando numa sequência, porque eu acordei às 4 da manhã sem querer hoje. Então agora é 9 da manhã e esse tá sendo o quarto vídeo. E muita gente sugeriu quando eu gravasse vários vídeos no mesmo dia pra eu ir trocando de camiseta e trocando de batom. E aí, pra parecer, dar uma impressão, pelo menos, que mudou alguma coisa, sabe? E eu tava fazendo isso até agora, mas agora a toalha deitou no meu colo. E aí, ela quase nunca faz isso, e é uma ocasião tão rara que eu não quero levantar e tirar ela daqui. Quem me segue no Instagram viu que eu fiz nesse começo de residência. A residência começou em março, né? E agora eu tô gravando esse vídeo dia 27 de maio. E nesse comecinho de residência eu já fiz a minha primeira esterectomia, que é tirar o útero, e a minha primeira cesárea. E eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, que muita gente que viu que eu postei isso no Instagram pediu pra eu gravar vídeo sobre isso. Se você não me segue no Instagram, segue lá, é @ch90k90. E eu posto bastante coisa do meu dia a dia, novidades que estão acontecendo, novidades dos meus gatinhos. Agora a maior parte do meu Instagram são vídeos e fotos de gato, mas agora eu vou pra Las Vegas, também devo postar bastante coisa lá, então vai ser divertido. Mas, então vocês me pediram pra falar um pouco como foi, e eu nem sei muito o que falar, mas vamos lá. Então primeiro eu fiz a minha primeira esterectomia. Então eu comecei passando no estágio da videolaparoscopia, que eu não fiz muita coisa, e depois eu já fui pro grupo cirúrgico. Fiquei 6 semanas no grupo cirúrgico, porque são 2 estágios seguidos, e aí no fim do segundo estágio, no fim dessas 6 semanas, a gente tem que fazer uma esterectomia. A gente passa 6 semanas instrumentando, basicamente esterectomia, tem algumas outras cirurgias, mas poucas outras cirurgias, às vezes tem miomectomia, tem oforectomia, oforoplastia, mas em geral é quase tudo esterectomia, que é retirada do útero. E a gente fica instrumentando, então instrumentando, que é a gente fica só passando os instrumentos, a gente acaba decorando e aprendendo muita coisa. A gente acaba decorando a ordem, porque a gente já decora a ordem que a gente tem que passar os instrumentos, a gente já sabe a ordem que as coisas vão ser feitas. E a gente observa muito a anatomia, observa muito como eles dão os nós. E, em geral, eles deixam a gente fechar a parede. E fechando parede, a gente também fecha parede abdominal. E fechando parede, a gente também vai treinando o nosso nó também. E aí, é uma coisa bem progressiva e bem suave. E aí a gente sempre escolhe uma barriga limpa pra fazer a nossa primeira esterectomia. Barriga limpa quer dizer que não tem nenhuma cirurgia prévia. Então, os planos de dissecção estão bem claros, porque quando a pessoa já tem uma cirurgia prévia, já tem uma cesárea prévia, por exemplo, a gente vai fazer esterectomia, vai ser o mesmo corte da cesárea. Tudo cicatriza meio colado, o músculo colado na aponeurose, colado na gordura, sabe? Fica tudo meio junto, colado no peritônio. Já não fica uma cirurgia tão fácil de fazer. Quando a gente abre, além dos ligamentos e dos vasos que tem uns pedaços de fibra junto que não tem nada dentro, deixa a anatomia toda um pouco atrapalhada. Então, a gente escolhe uma barriga limpa pra fazer a primeira. E aí a gente escolhe também com quem a gente vai fazer. Eu escolhi o Dr. Carlos Giegoli, que eu achei que era a pessoa mais experiente e mais calma pra fazer o procedimento. E ele foi genial, foi muito bom. Eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo. Eu fiquei treinando muito nó antes, tanto que o meu dedo, eu postei foto no Instagram, já tava com calo, já tava vermelhinho. Eu quebrei minha unha de tanto treinar nó e de tanto fazer força nos nós na hora da cirurgia. O que eu tava com muito medo mais era o nó da artéria uterina, porque a gente dá um nó com a mão. E o nó funciona assim, né? Você dá o primeiro nó, se você dá um nó e solta, ele fica frouxo. E aí a gente tem que fazer um negócio que a gente dá o nó e mantém a tensão e dá o segundo nó sem perder a tensão do primeiro. É o único jeito de fazer os 2 nós ficarem firmes e não sangrar. E a uterina é a hora da verdade, porque é o que mais sangra se você perder a tensão. Eu tava muito nervosa, mas deu tudo certo. Meus nós da uterina saíram certinhos, não sangrou nem na hora nem depois. O paciente pediatra ficou bem, deu tudo muito certo, eu fiquei muito feliz. E teve um nozinho, acho que um nozinho que eu lembro que ele ficou meio frouxo, aí eu levei uma bronquinha, aí eu dei nó de novo e ficou bom. E aí a partir daí ficou tudo certo e tudo muito bom. Então foi muito legal e eu fiquei muito feliz, eu tava muito nervosa antes. Mas deu tudo certo. Já a minha primeira cesárea foi um pouquinho mais conturbada, porque a gente dá vários plantões durante os estágios, né? Cada estágio tem o seu dia certo e o lugar certo de dar plantão. E até agora eu só tinha dado plantão no pronto-socorro na porta, não no centro obstétrico. Então eu chegava grávida parindo, eu examinava e botava pra dentro do centro obstétrico, e a outra residente que estava de plantão no centro obstétrico fazia o parto, conduzia, fazia tudo. Então eu não tinha nem visto nenhuma cesárea, nenhum parto normal
Desde quando? Desde o meio do ano passado, quase um ano, que foi quando eu passei no estágio de obstetrícia. E aí eu cheguei, eu achei que ia ser igual no grupo cirúrgico, que vai ser uma coisa meio progressiva, eu vou ver alguma cesárea, vou lembrar como que é e tal. Mas aparentemente as cesáreas de barrigas limpas também são dos R1s, e a primeira cesárea que teve nesse plantão foi uma barriga limpa e já era minha. E eu não via cesárea há um ano. Então eu fiquei muito nervosa, mas graças a Deus eu peguei uma assistente muito tranquila, que foi operando comigo, foi me falando o que fazer, sabe? Foi muito tranquilo. E eu não lembrava mesmo de várias coisas dos passos e ela me lembrou. Eu não consegui tirar o bebê, que é a parte mais difícil mesmo, que é depois que você abre o útero, você pôr a mão dentro do útero e puxar o bebê pra fora. Mas nem a assistente também não conseguiu, a gente teve que pedir ajuda de alguém ir pra fora e apertar o bebê, e foi um pouco demorado pra ele sair. Então eu não me senti tão mal, porque não quer dizer que... Tipo, eu tentei, não consegui de jeito nenhum, a assistente foi e consegui de primeira, não foi assim, entendeu? Deu um trabalho grande até, então eu fiquei mais calma. Mas deu tudo certo também, a pessoa sobreviveu, e o bebê sobreviveu. Depois a mãe voltou e deixou um presentinho pra mim também. Então eu fiquei muito feliz e foi muito legal. E vai melhorar, tem muito espaço pra melhorar, eu tô me focando nisso. Meus nós estão melhorando, os meus nós lá na cesárea também, não levei bronca pelos meus nós, deu tudo certinho. Então eu tô bastante feliz com isso, bem satisfeita, foram experiências muito legais. E uma coisa que eu acho que isso tá me ensinando também é a perder medo do centro cirúrgico. Quando eu comecei no grupo cirúrgico, mesmo instrumentando, eu tinha muito medo de instrumentar. Porque o centro cirúrgico tem uma coisa que eu não gosto, isso eu não me acostumo até hoje mesmo, eu sou totalmente contra isso, que as pessoas se sentem no direito de ser arrogantes umas com as outras, de ser grosseiras mesmo, sabe? Eu entendo que cirurgia é um ambiente muito estressante, é mesmo. Mas não tem por que você gritar e jogar coisa e sabe, xingar e falar de uma maneira grosseira, uma maneira não educada. E as pessoas acham que é tudo bem falar de uma maneira não educada no centro cirúrgico. Isso foi outro motivo pra eu escolher operar com o Dr. Diego, porque ele não perde a compostura, ele não xinga, ele só te corrige, ele simplesmente te corrige. Se ele tiver que te corrigir mais uma vez, ele vai fazer pra te mostrar como que é, e aí ele vai desfazer e te dar pra você fazer. Então, é um negócio genial, sabe? E pouca gente tem essa postura. E eu pretendo muito levar pra minha vida de ter essa postura de não xingar ninguém, de não ser grosseira com ninguém, de não ser mal educada com ninguém. E dá muito certo você explicar, se não deu certo você faz, mostra, e aí você desfaz pra pessoa fazer, pra não falar que você papou. Ou tem dois lados, sabe? Tudo que você vai fazer no corpo humano tem dois lados. Você mostra como é feito de um lado e dá pra pessoa fazer do outro, não custa nada, entendeu? E as pessoas são muito impacientes e muito grosseiras. E muita gente quer que você chegue sabendo fazer. E não é assim, sabe? Não é assim. Você pode até estudar teoria, mas a prática é outra coisa totalmente diferente. Então, uma coisa que eu quero levar pra vida é isso. E uma coisa que o grupo me ajudou é perder um pouco esse medo do centro cirúrgico. Porque esse ambiente tão hostil assim, sabe? Me deixa muito nervosa. Eu não respondo bem a broncas, entendeu? E a broncas grosseiras, assim, não respondo bem. E aí, eu aceito muito bem se a pessoa tá me ensinando. Agora, se a pessoa tá sendo ignorante, eu não respondo bem. E em centro cirúrgico, geralmente, as pessoas estão sendo ignorantes. Então, eu tava com muito medo, muito nervosa. E nos primeiros dias mesmo instrumentando, eu tava muito nervosa, eu chorei, sabe? Fiquei muito, muito mal. E aí, no final, eu fiquei muito em paz de instrumentar. Fiquei muito tranquila, eu aprendi. Quando as pessoas ficavam bravas, eu aprendi a abstrair, sabe? E tentar tirar a lição que a pessoa tá falando e ignorar todo o mau jeito da pessoa. E aí, quando eu fiquei bem, chegou o dia da cirurgia. E a minha cirurgia eu fiquei com aquele nervosismo todo de novo. Mas só de saber que o nervosismo que eu tinha de entrar no centro cirúrgico passou, eu já fico mais em paz pensando que o nervosismo de operar também vai dar uma melhorada. Não é um negócio que vai absolutamente passar, porque é uma situação estressante, mas vai melhorar. E até chegar ao ponto de eu conseguir aproveitar, sabe? Depois que acabou a cirurgia, eu fiquei pensando, eu gostei muito de operar, eu gostei muito de fazer uma esterectomia, foi muito legal e muito gostoso. Mas eu acho que todo o nervosismo não me deixou aproveitar 100%, entendeu? Então eu acho que conforme esse nervosismo for passando, eu vou aproveitando cada vez mais. E daqui pra frente só vai ter mais coisa pra fazer. Eu vou ter um estágio no hospital universitário, que eu também vou fazer algumas cirurgias. E depois no R2, as esterectomias, esse estágio de 6 semanas, o R2 faz todas as outras esterectomias que eu não faço. Então eu tô bastante emocionada pra pegar a mão de cirurgia, assim, acho que vai ser muito legal. Então é isso, essa foi a minha experiência na minha primeira esterectomia e na minha primeira cesárea. Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre isso, deixem aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchauzinho, até a próxima.